Bom dia, meu irmão e minha irmã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Estamos iniciando mais uma manhã com o Evangelho, em mais uma semana. Hoje é 4 de agosto de 2025, segunda-feira. Nós estamos vivendo a 19ª semana do tempo comum. Nós estamos aqui pela graça de Deus, começando mais um dia. E nós estamos começando da melhor forma. Estamos começando na presença de Deus. Amém? Por isso, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vai chegando, vai curtindo essa live. Depois deixa aqui o seu comentário e que Deus venha falar grandemente no seu coração. Que hoje seja um dia abençoado, ainda que seja um dia corrido, né, um dia de produção, um dia de colocar coisas em ordem, seja um dia abençoado no nome do Senhor. Bem, vamos ver aqui os irmãos que já estão conosco nessa manhã. Amém? Fátima Zanon hoje foi a primeira que entrou na live. Seja bem-vinda, Fátima. Patrícia Alexandrino, seja bem-vindo nessa manhã. Ramon Martins, Deus abençoe, seja bem-vindo nessa manhã. A todos os irmãos e irmãs que nos acompanham ao vivo, pelo YouTube, pelo Facebook, Deus te abençoe, em nome do Senhor. Amém? Vamos ler o Santo Evangelho de hoje, em nome de Jesus. Mateus 14, a partir do versículo 13, que vai dizer assim: E Jesus disse: Não é preciso irem, vocês é quem devem dar-lhes de comer. E eles disseram: Não temos aqui nada a não ser 5 pães e 2 peixinhos. Então Jesus disse: Traga para mim. E em seguida mandou que a multidão se assentasse na grama. Tomou os 5 pães e os 2 peixes, e levou os olhos para o céu, partindo os pães, o abençoou e o entregou aos discípulos e discípulas para as multidões. E todos comeram e ficaram satisfeitos. E com os pedaços que sobrou, recolheram-lhe 12 cestos cheios. Palavra do Senhor, graças a Deus, amém? Amados irmãos e irmãs, o evangelho de hoje é um evangelho muito conhecido nosso. Jesus é aquele que multiplica peixes e pães. Jesus é aquele, amados, que não existe impossível para ele. Tudo que os discípulos achavam impossível, Jesus faz acontecer para mostrar àqueles homens que não existe impossível para Jesus. Nos olhos daqueles homens, andar sobre as águas era impossível. Jesus andou sobre as águas. Curar enfermos, ressuscitar mortos, naquela época, para aqueles homens era impossível. Jesus curou enfermos, Jesus levantou mortos. Jesus mostra para aquela geração, e mostra também para mim e para você nesse dia de hoje, que o nosso Deus não tem nada que o limite, mas que o nosso Deus é um Deus de obras completas. Lucas vai dizer o que lá? Porque para Deus não há nada impossível. Eu preciso entender, eu preciso compreender, eu preciso nessa manhã ter a mentalidade não só de entender isso humanamente falando, mas eu preciso entender isso no meu espírito, que nada
para Deus é impossível. Que nada para Deus se torna, amados, complicado para se resolver. Complicado é para mim, complicado é para você, porque somos seres humanos tão limitados que as coisas fogem das nossas mãos como água. Já botou água na mão? Você consegue segurar água na mão? Não consegue. Por quê? Porque Deus não te deu esse poder, mas Ele tem esse poder. Nós precisamos entender nessa manhã que aquela multidão, foram contados só os homens, tirando crianças e mulheres, 5.000. Os discípulos, amados, vai falar assim para Jesus: Jesus, despede essa multidão. Despede essa multidão porque não tem como alimentar esse povo todo. Aí Jesus vai dizer assim: vocês que vão alimentá-los. Jesus, ele não retira a responsabilidade dos discípulos. Jesus, ele traz a responsabilidade para ele. Por quê? Porque quando a responsabilidade está na mão de quem pode fazer, as coisas fluem em um momento. Ontem tive uma santa experiência orando por uma pessoa na igreja, no altar, e na parte da manhã, e aí o Espírito Santo ministrava muito fortemente meu coração. A partir do momento que você coloca o problema no altar, o problema não é mais seu. A partir do momento que você coloca o problema no altar, o problema ele é de Deus. Por quê? Porque eu estou transferindo, eu estou entregando esse problema ao Senhor. E quando eu entrego meus problemas, quando eu entrego as minhas dificuldades, quando eu entrego, amados, tudo aquilo que é impossível para mim, mas é possível para Deus, eu preciso apenas ouvir o comando do céu. Então vamos lá, o que é que nós entendemos nessa manhã? Que o impossível pertence a Deus. O que é que nós ouvimos nessa manhã? Que por mais dificultoso e por mais lutas que nós temos, nós precisamos aprender a confiar. Confiar em quem pode resolver todas as nossas situações. Resolver, amados, é confiar em quem pode entrar nas causas impossíveis. Dar comida para aquela multidão naquele momento era impossível para os discípulos, mas era possível para Jesus. A única coisa que aqueles homens precisavam era ouvir o comando do céu. E aí, amado, nessa manhã nós estamos iniciando uma semana com uma palavra de Deus. Não tem impossível para Deus. Você já entendeu isso para você nessa manhã? Não tem impossível para Deus. Então, pastor, o que eu tenho que fazer agora? Ouvir o comando que o céu está entregando. Ouvir o que o céu está falando sobre essa situação. O que o céu está mandando você fazer para que o impossível seja gerado? O que o céu está nessa manhã declarando para que o impossível aconteça, amado irmão e irmã? É isso que eu preciso estar me apegando. Eu preciso me apegar, que eu preciso ouvir o que Deus está dizendo sobre o impossível da minha vida. Aí Jesus manda aquele povo fazer o quê? Sentar-se e trazer o que tem. O que é que você tem? O que vocês têm aí nessa manhã? O que você tem? Você tem fé? Traz fé. Você tem oração? Traz oração. Você tem perseverança? Traga perseverança. Você precisa apresentar para Deus alguma coisa. O impossível é Deus que vai fazer.
mas eu preciso movimentar alguma coisa. Ah, é Deus que vai fazer, então eu vou ficar aqui deitado. Ah, é Deus que vai fazer, então eu não vou no médico não. Ah, é Deus que vai fazer, então eu vou esperar o emprego bater na minha porta. Não, amados. O que é que vocês têm? O que você tem nessa manhã para entregar para o Senhor? Para que Ele possa fazer o impossível. Aqueles discípulos, eles tinham 5 pães e 2 peixinhos. Era o suficiente para Deus. Era o suficiente para que a manifestação do poder de Deus em Jesus viesse a acontecer. Pastor, só tenho a fé, é o suficiente. Pastor, só tenho a vontade que aconteça, muito forte, é o suficiente. Por quê? Porque Deus manda você apresentar o que você tem pro Senhor. E aí, amado, depois que você apresenta ao Senhor o que você tem, o milagre começa. O texto vai dizer que Jesus tomou aqueles 5 pães, os 2 peixinhos, e o elevou ao céu. Apresentou diante do Senhor. Pediu agradecendo, tá entendendo? Você consegue entender nessa manhã, amados, isso? Deus está dizendo para mim e para você, agradeça antes do milagre chegar. Apresente essa causa diante do Senhor. Ó Senhor, estou te agradecendo por essa situação. Ainda não vi, mas eu creio que o Senhor vai fazer. Ó Senhor, estou apresentando isso diante de Ti. Creia, amados. Deus faz infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou que nós pensamos. Por isso, nessa manhã, precisamos entender qual é a parte de Deus e quais são as nossas partes. A parte de Deus é fazer o milagre, o impossível. E a minha parte, apresentar o que eu tenho, orar e agradecer diante dos céus, falando para o Senhor, Senhor, eu tenho isso aqui. Agora é contigo. Discípulos amados, Jesus abençoou, entregou os discípulos, de volta os pães e os peixes, e toda aquela multidão comeu e ainda sobrou tanto que eles recolheram 12 cestos de pães cheios. Esse é o nosso Deus. O nosso Deus, quando Ele faz, irmãos, Ele não faz por a metade. Ele faz por completo. De uma tal maneira, amados, que Ele faz por completo, que ainda sobra milagres, ainda sobra providência, ainda sobra, querido, graça de Deus. Por quê? Porque sobrou 12 cestos de pães ainda daquela multiplicação de mais de 5.000 homens, sem contar homens, mulheres e crianças, comeram, se alimentaram e sobrou. Esse é o nosso Deus. O Deus que é o Deus da totalidade. Eu quero que você pegue essa palavra para a sua vida no dia de hoje. Deus é o Deus da totalidade. Aí eu fiquei assim pensando, por que 12 cestos? Podia ser 13, podia ser 11, mas aí a gente vai olhar que o 12 da Bíblia, ele é um número de quê? De governo. Ele é um número que mostra que Deus está governando a terra, que tudo ainda está no controle de Deus, tanto que nós temos 12 apóstolos, nós temos as 12 tribos de Israel. Então nós vamos ver sempre Deus mostrando que
tem governo e que tem propósito. Por isso eu preciso entender nessa manhã que Jesus multiplica o impossível, que Jesus faz o impossível quando eu apresento o que eu tenho. Depois que eu apresento o que eu tenho, eu elevo aos céus e eu dou graças. E a partir daí, não é mais sobre mim. A partir daí, é sobre Ele, que faz infinitamente mais do que tudo que pedimos e de tudo que pensamos. Deixe o Senhor do impossível nessa semana nortear a sua vida. Deixe o Senhor do impossível nessa manhã governar você. E você vai ver coisas impossíveis sendo gerada no nome do Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amém? Vamos orar nessa manhã? Nessa manhã nós vamos fazer uma oração muito especial também. Eu peço os irmãos que incluam nas suas orações um grande homem de Deus chamado Pastor Damião. Pastor Damião é irmão do irmão Cosme. O irmão Cosme está aqui com a gente na live. E o pastor Damião essa semana sofreu um AVC. É um homem de Deus, um profeta nessa geração. E nós vamos pedir ao Senhor que traga a bênção do pastor Damião se recuperar na totalidade. Toma posse, hein, Cosme? Deus é o Deus do impossível e Deus é o Deus da totalidade. Pastor Damião vai se recuperar 100% no nome do Senhor. Vamos orar nessa manhã para isso? Orando por todos os enfermos, orando por todas as famílias, orando por todos os que sofrem. Amém? Pai, muito obrigado pelo evangelho do dia, a liturgia da palavra. Como que o Senhor falou conosco neste evangelho. Muito obrigado nessa manhã, Senhor, que o Senhor não nos deixa órfãos, mas o Senhor nos envia o Consolador. Eu quero te agradecer nessa manhã, Senhor, por a oportunidade, Deus, de ouvir a Tua palavra e tomar posse dessa revelação para nossas vidas. Nós oramos, Senhor, nessa manhã por todos os que sofrem, oramos nessa manhã por todos aqueles que se recomendam às nossas orações, ou por quem nós temos a obrigação de orar. Pedimos ao Senhor pela igreja do Senhor na face do mundo, Senhor, pelos países em guerras. Oramos nessa manhã, Senhor Deus amado, pela nossa semana, pedindo, Senhor, que seja uma semana de vermos o impossível acontecer. Que seja uma semana que possamos ver coisas grandes, Senhor, chegando em nossas vidas. Porque só o Senhor pode fazer isso. Por isso, libera, Senhor, sobre nós coisas grandes. Nós queremos apresentar o que nós temos, os nossos 5 pães e 2 peixinhos. Porque a partir do momento que nós apresentamos, Senhor, e levamos ao céu, o Senhor faz as demais coisas. Que seja uma verdade na vida desse meu irmão, que seja uma verdade na vida dessa minha irmã, e que sejamos, Senhor, homens e mulheres, segundo o Teu coração. Oramos nessa manhã, Deus, uma forma muito especial pelo pastor Damião, pedindo, Senhor Deus amado, que o Deus da totalidade devolva a sua saúde plena e total. Toca do alto da sua cabeça à ponta dos seus pés, em toda a parte neurológica, Senhor. Tirando, Senhor Deus amado, tudo que pode ser sequela do AVC. E nós pedimos ao Senhor, vai de encontro à vida do pastor Damião. Restaura a sua saúde. Restaura, Senhor, nessa manhã, para que ele possa contar como Deus foi bom em sua vida. Oramos, Senhor, por tudo nessa manhã, pedindo a Tua bênção sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, no nome do Senhor.
orando a oração que o Senhor mesmo nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair na tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém? Você toma posse dessa palavra para você? Deus é um Deus de totalidade. O impossível é com Ele. Eu só tenho que apresentar. Eu apresento as ferramentas que eu tenho e o impossível Ele vai fazer. Isso é para nortear a tua semana. Isso é para nortear o teu mês de agosto, que nós viveremos a totalidade da promessa. O Deus de obras completas. Aleluia, amém? Que bênção, amado. Você esteve aqui comigo nessa live. Se você ainda não curtiu a live, curta a live, porque, amados, o Facebook ele só envia a notificação para outras pessoas se você chegar e curtir a live. Então, se você ainda não curtiu, curta, comente, deixe o seu comentário, seu pedido de oração, que eu leio um por um no nome do Senhor, amém? Vamos nesse momento receber a bênção do Senhor, em nome de Jesus, para que possamos começar o nosso dia debaixo da bênção do Senhor. Que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, a bênção de Jesus Cristo, Salvador do mundo, e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para sempre. E o povo de Deus diz: amém. Que bom, amados, que você esteve aqui nessa manhã. Espero você agora quarta-feira para mais uma manhã com o Evangelho, amém? Não deixe de colocar nessa manhã, nas suas orações, a vida do pastor Damião, amém? Beijo, pastor Cássio. Querendo Deus, quarta-feira nós estamos aqui juntos no nome do Senhor. Graça e paz. Ieda, Cleide, Deus abençoe. Vanilda, Deus abençoe nessa manhã no nome do Senhor. Ana Paula, Deus abençoe em nome de Jesus. Tchau, povo.